Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Descomplicando a Harmonização Orofacial. Meu objetivo é ajudar vocês a obterem mais conhecimentos nessa área. Eu sou a doutora Cássia Sigueta, eu sou dentista, especialista em harmonização orofacial e o tema do vídeo de hoje é rinomodelação. Você sabe o que é a rinomodelação? Rinomodelação, ela é também chamada de bioplastia nasal, preenchimento nasal, rinoplastia sem corte, enfim, nome para rinomodelação é o que não está faltando, né? Mas o que é a rinomodelação? Ela não é um procedimento cirúrgico, então ela não é uma cirurgia, não cortamos tecido, não removemos osso, não removemos cartilagem, não fazemos nenhum tipo de corte, tá? A rinomodelação é uma modelagem do nariz com ácido hialurônico, com os preenchedores. E também utilizamos muitas vezes fios, tá? Então a gente pode usar ou fio de nylon, que são fios definitivos, ou os fios de PDO, que são os fios reabsorvíveis, tá? Então eu uso essas duas técnicas, com preenchimento de ácido hialurônico e com fios. Tem casos que eu uso as duas técnicas no mesmo nariz e tem casos que eu uso uma ou outra. Então, pessoal, como que é feita a rinomodelação? Tá? A rinomodelação, o que a gente usa aí, o que a gente imagina? Normalmente, quando a gente se maqueia, né, a mulherada passa maquiagem, usa o contorno versus o iluminador. O contorno ele dá uma profundidade, o iluminador ele ressalta algumas regiões. Na rinomodelação é basicamente isso que a gente vai usar, né? A gente vai usar esse jogo de luz e sombra, tá? Principalmente para aqueles, o dorso que tem aquele ossinho mais saltado, aquele nariz mais adunco, aquele nariz mais romano. Então a gente vai usar essa técnica de luz e sombra exatamente para rinomodelação. Então, quando o paciente tem aquela depressão bem aqui e uma depressão aqui na frente, a gente alinha, preenche essas depressões. Aí o paciente fala assim, nossa, mas esse nariz não vai ficar maior? Não vai aumentar meu nariz? Porque se você vai preencher, você vai aumentar o meu nariz. Teoricamente, a gente vai preencher e vai aumentar o nariz, mas visual, né? Você olhando, você tem a impressão que aquele nariz diminuiu. Por quê? Qual que é o menor tamanho entre dois pontos? Uma reta, não é? Então, quando a gente acaba deixando o seu nariz reto, você tem a impressão de que o seu nariz está menor, tá? Então, essa é a técnica, esse é o jogo aí que é usado na rinomodelação. É o jogo de luz e sombra, deixando aí o seu nariz mais retinho, tendo a impressão de um nariz menor. Então, essa é uma dúvida muito grande que todo mundo comenta, né? Será que se eu preencher não vai aumentar? Não, não vai aumentar, né? A impressão, o visual vai ser de que ele está menor. E qual é a importância do nariz na harmonização facial? Gente, o nariz é o centro da face. Ele é a chave da nossa harmonização. Todos os parâmetros, todas as medidas partem do nosso nariz. Então, ele é muito importante na harmonização. Não podemos deixar de harmonizar o nariz aí, né? Quando a gente comenta de uma harmonização facial, a rinomodelação, ela tá dentro desses procedimentos e não pode faltar. Porque sem a rinomodelação, realmente, a gente perde aí um pouquinho dessa estética. Porque ele é o centro da nossa face. Então, se ele tiver tortinho, se ele tiver com ondulação, se ele tiver com a pontinha caída, tudo isso vai contribuir para que a nossa harmonização facial não tenha sucesso. Então, vou comentar agora um pouquinho sobre os tipos de narizes aí que existe, né? Então, tem aquele nariz grande, tem aquele nariz que é muito pequeno, tem o longo, tem o curto, que é aquele nariz asiático, o adunco, aquele nariz romano, que é aquele nariz mais de italiano, né? Os negroides, que são os narizes mais largos, os arrebitados, que é o que a maioria quer, um narizinho arrebitado, os pontudos, os achatados
e os mais largos. Então a gente tem todos os tipos de nariz e temos muitas técnicas aí para que a gente possa melhorar todos eles, tá? Dentre todos, o nariz negroide, ele é um nariz que tem uma pele um pouco mais resistente, então a durabilidade ou até mesmo o resultado final pode ser aí um pouco diferente dos outros, mas pelo tecido mesmo da pele, por a pele ser ali um pouquinho mais grossa, mais densa, a gente não conseguir remodelar tanto, mas conseguimos um grande resultado mesmo assim, tá? A durabilidade que talvez pode ser um pouco menor. Então tá, falamos aí já de tipos de nariz, da importância dele na face. Vamos falar um pouquinho das técnicas, né? A gente já comentou que os produtos são o ácido hialurônico e os fios. E essas técnicas, o interessante é que todos esses produtos, eles são biocompatíveis. Então, são todos produtos que o nosso organismo dificilmente terá uma rejeição ou algum tipo de complicação. E o melhor de tudo, que essas técnicas são reversíveis. Então, o paciente não gostou, a gente consegue voltar ao que era sem problema algum. Diferente de uma plástica, diferente de uma cirurgia, né? Uma rinoplastia. Se de repente passou aí o pós-operatório, 15, 30 dias, o paciente não gostou, não tem como voltar atrás. E dificilmente tem como a gente consertar essa cirurgia com uma rinomodelação. Pacientes recentemente operados numa rinoplastia não podem realizar a rinomodelação, é uma das nossas contraindicações. Então, o legal, o bom dessa técnica de rinomodelação é isso, né? Que a gente consegue reverter 100% caso o paciente não sinta confortável, não goste ali do resultado final. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre as regiões que costumamos mexer na rinomodelação. A principal aí é o ângulo, né? Esse ângulo nasolabial que a gente chama. Esse ângulo nasolabial, para uma aparência mais jovem e mais bonita, o ideal é que em mulheres ele tenha aí uma angulação de 105 graus mais ou menos, já em homens pode ter 90, 95 graus. Essa é uma angulação boa para uma jovialidade, né? Para um paciente mais jovem, um paciente mais bonito, para ter ali uma beleza mais ressaltada. Esse é um ângulo ideal, não é que precisamos conquistar esse ângulo na rinomodelação, mas é o que a gente busca, né? Essa distância aí dessa angulação. E aí, com o passar do tempo, com o processo de envelhecimento normal, a espinha nasal anterior, que é esse osso que temos aqui, ele vai sofrendo um processo de reabsorção óssea e vai nascendo o que a gente chama de uma bruxinha, né? O queixo vai diminuindo, o nariz vai caindo, a boca vai entrando, então vai nascendo uma bruxinha aí na gente, que é o envelhecimento. E aí que precisamos entrar com preenchimento nessa região. Precisamos fazer a rinomodelação, preencher este ângulo, faz com que a pontinha suba, aumenta essa angulação e dê a impressão de um paciente mais jovem, tá? Outra coisa, outra região que a gente costuma preencher muito, que eu já comentei aqui, é o dorso, né? Toda a linha do nariz. Então, a gente entra com uma cânula, percorrendo toda essa região, deixando ele mais retinho, preenchendo nas depressões, igualando com o osso, com a giba, deixando o nariz bem retinho, tá? Outra região que a gente acaba alterando aí na rinomodelação é a asa do nariz. Então, a asa do nariz fechando um pouquinho essa asa, diminuindo essa abertura aí, às vezes com botox e muitas vezes com fios, tá? O fio é que vai fazer esse fechamento da asa do nariz. E também outro procedimento é o estreitamento da base alar, né? O que é isso? Também diminuir esta base, esta distância, né, do nariz. Então, a gente acaba diminuindo aí as narinas.
E porque qual é a medida que a gente tem a base, né, de estética, de beleza melhor? As narinas, elas não podem passar da largura do canto dos olhos. Então, esta é a linha ideal, tá? Então, a asa do nariz tem que estar na direção do seu canto interno do olho. Se ela estiver para fora, ela é uma asa de nariz que está muito aberta, precisa aí de um estreitamento da base alar, que também a gente faz com fios, tá? Fios de nylon, fios definitivos, e é uma técnica definitiva também, tá? Não precisa ser removido e não volta a abrir, a não ser que tenha algum acidente, algum problema aí de estourar o fio, mas é muito difícil, tá certo? Então, é uma técnica definitiva essa de estreitamento da base alar. Então, essas 4 coisas que eu comentei com vocês são os 4 procedimentos que costumamos fazer aí na rinomodelação. Preenchimento do dorso, disfarçando a giba. Preenchimento do ângulo nasolabial, aumentando essa angulação. Fechamento da asa do nariz com toxina botulínica e estreitamento da base alar. São os 4 procedimentos que normalmente realizamos para fazer essa rinomodelação. Então, pessoal, vamos falar sobre os benefícios da rinomodelação. Quais os benefícios dessa técnica? Gente, é uma técnica rápida, tá? Feita em consultório, não precisa de internação, não precisa de hospital. O paciente pode sair daqui sozinho, não precisa vir acompanhado, tá? Ele pode voltar às suas rotinas normais, exceto atividade física nas primeiras 72 horas. É realizado com anestesia local, não tem corte, tá? E o resultado é imediato. E melhor de tudo, além de ser um resultado imediato, é um resultado com um aspecto bem natural, tá? Diferente de muitas rinoplastia que a gente acaba vendo por aí, de cirurgias onde transforma bem, né, o paciente. Então, são técnicas bem sutis, com resultados muito, muito bons mesmo, tá bom? O pós do procedimento, ele é bem tranquilo, ele é indolor e pouquíssimo restritivo, como eu disse, tá? Normalmente pedimos só que não faça atividade física de alta intensidade nas primeiras 72 horas. Caso o restante, vida normal, pode voltar a trabalhar, pode fazer sua rotina normal, tá bom? Qual a idade para se fazer a rinomodelação? Pessoal, não tem uma idade, tá? O paciente mais jovem que eu já fiz uma rinomodelação tem 14 anos. Tinha 14 anos na época, né, da consulta. Não tem uma idade, não tem uma restrição. Você tem que fazer quando o seu nariz estiver te incomodando, quando você achar que ele tá tortinho, com a pontinha caída, quando ele estiver atrapalhando mesmo a estética, o que é bonito para você e tá ali te incomodando. Então, essa é a indicação para uma rinomodelação, tá? Claro que em pacientes como esse de 14 anos, eu acabei não usando algumas técnicas definitivas com fios, eu usei apenas o ácido hialurônico, tá? Já pacientes que finalizaram o crescimento, após seus 18, 20 anos, aí a gente já pode estar usando essas técnicas mais definitivas com fio de nylon. Bom, esse tipo de procedimento, que é a rinomodelação, ela tem uma durabilidade de 8 a 12 meses, tá? Esse é o período. E como que eu faço? Normalmente eu faço em 2 consultas, em 2 sessões. A primeira, que é a principal, onde eu injeto maior parte do ácido e faço a parte dos fios também. E depois, após 15, 20 dias, o paciente retorna e a gente faz um refinamento se necessário, tá? Se precisar, faz um refinamento aí com ácido hialurônico. Então, normalmente eu divido em 2 sessões. Quais os pacientes que não podem executar essa técnica? O paciente que tiver lesão local, então se tiver alguma lesão aí no nariz, não pode executar a rinomodelação. Pacientes gestantes, pacientes com doença autoimune, pacientes que já realizaram a rinoplastia, então que já fizeram cirurgia no nariz, não podem realizar a rinomodelação,
tá certo? Esses são os pacientes que não podem, que são contraindicados realizar rinomodelação. E aí eu queria comentar com vocês aqui onde os profissionais acabam errando muitas vezes, né? Como eu comentei, temos esse ângulo nasolabial e temos a nossa espinha nasal aqui e junto o músculo depressor. Muitas vezes os profissionais acabam injetando muito ácido hialurônico para abrir demais esse ângulo e esquecem, estão lá fazendo só o nariz e esquecem do sorriso, né? Temos que avaliar certinho, porque se o paciente tiver um sorriso baixo, onde já aparece ali só metade dos dentes, é um paciente que talvez a gente não possa aí levantar essa pontinha do nariz ou aumentar este ângulo com preenchedores à base de ácido hialurônico. Teremos que usar outras técnicas. E eu vejo aí muitos colegas preenchendo a columela, né, para que aumente esse ângulo nasolabial, só que esquecem que acaba caindo o sorriso, né, fechando um pouquinho o sorriso, e aí o paciente acaba ficando com aquele sorriso sem aparecer nada dos dentes, acaba ficando feio e bravo. Claro que essa modulação aí na musculatura dura por pouco tempo, não vai ficar assim para sempre, mesmo porque o nosso material é reabsorvível. Mas o paciente fica travado aí uns 30 dias, né, de 15 a 30 dias, com esse sorriso travado, com esse sorriso mais baixo, cobrindo toda a sua arcada dentária. Então esse é um dos erros aí que eu acabo vendo muito. Então o pessoal faz a rinomodelação e esquece do sorriso. Precisamos avaliar a face como um todo e cada indivíduo é um indivíduo. Qual a técnica que eu acabo usando, né, para injetar esses produtos? Cânula ou agulha? Gente, nariz, rinomodelação, eu só faço com cânula. Eu acho muito mais seguro e um resultado muito melhor. Então eu entro com a cânula, preencho todo o dorso do nariz, faço a columela também com a cânula, tá? E claro que eu uso a agulha somente nos fios, tá? Para passar os fios, caso eu eleja aí esse tipo de técnica. Mas no preenchimento, no ácido hialurônico, eu uso apenas cânula, não uso agulha, não faço preenchimento com agulha no nariz, tá? E pós esses procedimentos, o que podemos ter aí de problema, qual é o nosso pós, como que é o nosso pós-procedimento? Normalmente, a gente trabalha aqui no dorso, trabalha aqui na pontinha do nariz, no ângulo e na asa, né? Que foram os 4 pontos que eu falei para vocês. O que pode ocorrer? Edema. Então podemos ter aí um pouquinho de inchaço na região normal devido ao processo inflamatório causado, tá? Podemos ter também uma equimose, que são aqueles roxinhos, né? Aparecer um edema, um arroxeado, a gente pegar algum vasinho e ficar escurinho. Então, tá? Então, o roxinho pode ser um dos problemas aí do nosso pós-procedimento. Outra coisa no pós-procedimento é um dolorido ao toque, né? Você toca no seu nariz, você sente ele bem dolorido, mas não pode ter uma dor espontânea. A dor não pode ser espontânea, tá? Se tiver dor espontânea, tem alguma coisa errada. Então essas são as 3 coisas que pode acontecer no pós-procedimento: edema, que é o inchaço, equimose, que é o roxinho, e um dolorido local. Não pode ter dor espontânea. Esses são os 3 pontos aí do pós-operatório. Eu espero ter ajudado vocês, principalmente você que está aí começando na harmonização orofacial. Eu espero que tenha gostado do meu conteúdo, do conteúdo de hoje, do nosso vídeo sobre rinomodelação. Deixe aqui seus comentários, curta e compartilhe esse vídeo e até mais.